Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou Angela Dawson, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dawson. E no vídeo de hoje, minha gente, estou eu aqui no meio da minha sala, porque o que Pietrinha está dormindo no quarto. E como eu sou muito elétrica aqui na abertura dos vídeos, para não atrapalhar o soninho dela, ó. Mas eu vou continuar esse vídeo por lá. Vou procurar falar um pouquinho mais baixo para não atrapalhar a sonequinha dela, tá bom? Vim fazer a abertura aqui porque aqui eu fico mais elétrica. Então, preferi fazer a abertura aqui na sala para vocês, tá bom? Então, vamos embora começar esse vídeo. Já estamos aqui no quarto. Pietrinha tá no soninho dela ali. Então, se vocês ouvirem algum ruidinho, é porque ela deve ter se incomodado com o meu barulho aqui. Mas o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o meu relato de parto. Vou estar contando como é que foi, como é que tudo aconteceu. Porque no vídeo onde eu mostrei pra vocês parte do trabalho de parto e os dias que se seguiram na maternidade, foi um vídeo mais assim, vlogão. Mostrei mesmo o que aconteceu durante o trabalho de parto, algumas cenas do trabalho de parto, né, do pré-parto, na verdade. E agora eu vou trazer pra vocês o meu relato de parto, vou contar tudo direitinho como foi desde o começo. Porque lá no meu Instagram muita gente me perguntou como é que foi, e também recebi muitas mensagens no WhatsApp, se foi normal, se foi cesariana, quantas horas que durou, foi pelo SUS, foi particular, foi pelo SUS, né? Todo mundo já sabe que foi pelo SUS. Como é que foi em que maternidade, enfim, tudo isso eu vou estar contando pra vocês no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei porque me ajuda muito, tá bom? Aqui no canal tem uma playlist completinha sobre maternidade, né? Tudo que eu pude registrar aí. Tem enxoval, tem decoração do cantinho dela, tem compra do enxoval, como eu me organizei, né? Tudo o que eu fiz durante esse processo aí da minha gestação, eu registrei e tem uma playlist completa pra vocês aqui. Se você quiser, vou deixar linkado aqui nos cards e vou deixar também aqui no box de informação, então você já pode passar por lá pra conferir todo esse conteúdo que foi feito com muito carinho, tá bom? E se você não for inscrito, já se inscreve no botão vermelho que aparece no canto da sua tela e ativa o sino de notificação para você não perder nenhum dos conteúdos que eu trouxe aqui no canal para você, tá bom? Então, vamos embora começar esse vídeo de uma vez. Gente, é o seguinte, Pietra tá hoje com 18 dias de vida e eu tô passando aí pelo meu puerpério, né, que é esse período, pode dizer, de resguardo, né, onde você fica também bem fragilizada, então eu tenho ainda umas crises de choro, tem aquela história do fluxo sanguíneo que fica vindo também, que também incomoda um pouco, todas essas coisas. Mas enfim, o meu pós-parto tá sendo muito tranquilo. O Michael está de férias em casa e também tem o Rodrigo. E eles estão me ajudando muito com Pietra, muito nas tarefas de casa. Então tá sendo assim um pós-parto bem tranquilo, graças a Deus. Mas eu tenho que falar com vocês, não é sobre o pós-parto, né, minha gente? É sobre o trabalho de parto. Então é o seguinte, Pietrinha chegou bem antecipada, como eu já disse pra vocês no vídeo onde eu mostrei o trabalho de parto dela, né? A Pietra chegou com 2 semanas antes do previsto. Ela estava prevista para o dia 5 de agosto e ela veio no dia 26 de julho, né? Então, assim, ela veio com 38 semanas dentro das minhas expectativas, porque eu tinha muito medo de ela chegar e não ter as coisinhas dela pronta, de não ter a mala maternidade pronta, ou a minha mala pronta, ou o cantinho dela pronto. Então isso era algo que me torturava muito, muito, muito. Então eu quero que vocês saibam que durante esse período onde a gente se prepara para a chegada do bebê, muita coisa passa pela cabeça da gente, né? E eu orava o tempo todo, meu Deus, não permite que ela venha antes de ter todas as coisas dela pronta. Então, uma das coisas que eu pedia muito, que eu orava muito, era para que quando ela chegasse, eu já estivesse com tudo pronto. E dentro de todas essas expectativas, eu desejava que isso acontecesse em até 38 semanas. Se alongasse, se fosse até as 40 ou até as 41, mas que já estivesse com tudo preparado. Esse era um dos meus medos, assim. Mas o que me causou mais medo e mais tensão de verdade era a maternidade onde eu estava indicada para ganhar Pietra. Então, quando eu cheguei nas 33 para 37 semanas, começou a me bater um desespero. E vocês acompanharam um pouco disso, porque eu fui em várias consultas implorar as médicas que estavam me acompanhando para me mudar de maternidade. Porque a maternidade onde eu estava indicada para poder ter ela foi uma maternidade onde eu já passei por 2 partos, né, que não evoluíram.
Então, foi a perca dos meus 2 últimos bebês, foi nessa maternidade. E é uma maternidade que causa, assim, um certo terror vamos dizer assim, 90% das mães que vão para lá. Os relatos de partos dessa maternidade são bem, assim, dolorosos, sofridos. Sempre tem uma história meio macabra por trás dos partos. Ainda que as mães venham para casa com os bebês, porque ela não tem muita estrutura física, não tem insumos para poder tratar das gestantes que estão lá. Não que seja uma maternidade sucateada, não é isso. Ela tem o pronto atendimento, tem equipe médica e tudo mais. Mas enfim, gente, é um pânico daquela maternidade, porque os bebês que eu perdi lá, eu passei por um sofrimento lá, entendeu? O meu primeiro bebê que eu perdi lá, eu não tinha um leito pra ficar, fiquei internada 2 dias, sentada numa cadeira, super desconfortável. Ficou aparecendo uns bichos em cima de mim, barata, piolho, as camisolas sujas. Então, assim, foi terrível. E no segundo bebê que eu perdi, também passei por um sufoco, porque não tinha leito também. Não pra mim, eu cheguei a tempo, tive leito. Mas eu vi bebês dividindo, por exemplo, o mesmo berço, porque não tinha suporte físico para receber esses bebês e essas mães, enfim. Então isso me deixava muito assustada. Sem falar nos relatos de as mães terem um trabalho de parto muito longo, muito sofrido, porque a maternidade se recusa terminantemente a fazer uma cesariana, só quando a mãe já tá ali no último suspiro. Enfim, todas essas coisas, e isso me assustava muito. Então, assim, gente, eu orava muito a Deus e eu pedia muito a Deus um direcionamento para tudo ocorrer como fosse da melhor forma. Já quero ressaltar que esse não é um relato de parto de tristeza, de dor e de sofrimento. Pelo contrário, né? Porque durante o meu período onde eu estava vendo todos esses tipos de conteúdo, até para me inspirar e produzir o meu próprio conteúdo, eu vi muitos relatos de partos, assim, muitos. Eu acho que 90% dos relatos de partos que eu vi aqui no YouTube eram relatos de partos de extrema dor, de horas infindáveis de trabalho de parto, ainda que normal, ou às vezes a mãe passava pela um normal e depois ia pra cesariana. Enfim, então eram relatos de partos muito sofridos, muito dolorosos. E o meu relato de parto, graças a Deus, não foi o caso. Foi um trabalho de parto muito pleno, assim, rápido e não vou dizer que foi indolor, porque, né, impossível. Mas foi tudo como eu orei, como eu pedi a Deus e até melhor, muito além das minhas expectativas. Então, assim, ao invés de você ficar planejando 1001 coisas na sua cabeça, porque passa 1001 coisas na cabeça da gente, né? Faça o seu plano de parto com Deus, com o Senhor. Peça para Ele, ore e peça direcionamento, peça força e peça para que tudo aconteça da maneira como Ele deseja, mas exponha o seu desejo para Deus, sabe? Eu pedi muito a Deus que fosse rápido, que fosse numa maternidade que pudesse me dar suporte, assistência, tanto para mim quanto para o meu bebê e para o meu marido também. Eu pedia muito a Deus que fosse durante o dia, porque durante a noite tudo acontece, né? Parece que é uma coisa, tudo acontece durante a noite, durante a madrugada, onde a gente não tem viabilidade para conseguir nada. Então eu orava assim, noite, dia e noite. E eu contava para Deus como que eu queria que fosse meu parto. E eu tenho uma amiga que me direcionou muito também nesse sentido. Ela também estava gestante, que nem a mim. Ela ganhou o bebê dela primeiro, né? A Manuel veio antes de Pietra. E ela me dizia muito, amiga, peça para Deus, converse com Deus e diga para Ele o que você quer. Como que você quer que seja o nascimento de Pietra. E Ele vai lhe honrar. E foi o que aconteceu, de fato e de verdade, assim, por Deus do céu. Tudo o que eu pedi, com riqueza de detalhes e até melhor, foi o que aconteceu. Então, ponha fé, ponha Deus em primeiro lugar. Faça o seu plano de parto com Deus, porque o mais Ele fará. Tudo vai acontecer da melhor forma possível, porque foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com Valesca e pode acontecer com você também. Ao invés de você ficar pensando 1001 coisas assim mirabolantes na sua cabeça, ore a Deus, peça direcionamento, força e diga pra Ele como que você quer que seja o seu parto, porque Ele vai lhe honrar. Então, seguinte, eu vinha tendo contrações de treinamento muito antes, assim, semanas antes dela nascer. Acho que na 36ª semana, as contrações
já atacaram com muita força e junto com elas uma crise de refluxo que não me abandonou durante a gravidez inteira, mas nessa reta final meu refluxo estava muito intenso, eu não conseguia comer nada. É tanto que, olha, Pedro não tem nem um mês e eu já tô magérrima. Mas enfim, tinha a questão do refluxo e as contrações que me atormentavam muito. Quando eu entrei na 37ª semana, minha barriga começou a descer. Ela desceu muito, muito. E todo mundo que me via dizia assim, essa menina não chega em agosto, ela vem antes. Ela vem antes, ela vem antes. E eu, em oração, meu Deus, pra tua honra e glória, que seja no teu tempo, Senhor. E as coisas dela todas prontas, não faltavam nada. Eu arrumei a mala maternidade dela com 36 semanas. E logo depois arrumei a minha e deu tudo certo. Mas mesmo assim, tinham coisas que ficavam na minha cabeça. Eu vou pedir a ambulância para maternidade? Vai ser mamãe cegonha? Vai ser táxi? Vai ser Uber? O que vai ser? Michael, baixa o aplicativo. E Michael baixou 99 Pop e baixou Uber. E eu entrei em contato com o taxista porque eu queria me preparar para todas as ocasiões. Se fosse de madrugada, eu queria que tivesse alguém, tipo assim, na minha porta. E eu pedia muito a Deus que eu não vá pra maternidade fora da hora, tipo, num alarme falso, pra poder ter que ir, ter que voltar, né? Que eu não vá em trabalho de parto desesperado, com bolsa estourada, com as pessoas me carregando no colo. Não, eu queria sair de casa bonita, eu comprei um look só pra isso, né? Pra uma roupinha bem linda, eu queria sair linda, plena, digna, sabendo que era a hora certa. E Deus me direcionou tanto, gente. Porque como eu disse pra vocês no vídeo anterior, né? O tampão de Pietra saiu numa quarta-feira. E eu e Michael ficamos meio desesperados, mas depois a gente se acalmou, relaxou e entendeu que ela poderia vir naquele dia, depois daquele dia, até 2 semanas depois daquele dia. Então a gente relaxou um pouquinho. E foi o que aconteceu mais ou menos, né? O tampão saiu numa quarta, a gente passou o resto da semana e passamos o sábado, onde a gente foi atrás da ultra de emergência. Não conseguimos fazer a ultra. O domingo eu fiquei em casa bem mufina, sabe? Bem quieta. Não queria levantar nenhuma palha do chão, porque eu não queria entrar em trabalho de parto no domingo, sem o Michael em casa. Num domingo onde nada funciona em lugar nenhum aqui no Rio de Janeiro. Então eu falei assim, eu vou segurar. Me sentindo muita contração, mas não era aquela contração do trabalho de parto, porque o teu corpo, ele te dá os sinais, né? Eram contrações de treinamento, só que elas estavam mais fortes e mais frequentes. Então eu suportei duramente essas contrações e fiquei para segunda-feira a gente poder ir atrás de fazer a ultra, porque a médica tinha suspeitado que eu tava com perca de líquido. Ok. Na segunda-feira, a gente levantou muito cedo porque eu dormi muito mal de domingo para segunda por conta das contrações, né? Michael passou a noite inteira fazendo massagem na minha barriga, enfim. Então, por volta das 8 da manhã, a gente tava de pé, Michael preparou meu café e trouxe pra mim, a gente tomou café junto. Depois a gente sentou no chão da sala, ele fez uma massagem e aquela dor e muito xixi. E eu disse, Michael, eu tô com medo de estar perdendo líquido. Eu não sabia o que era, mas segui as instruções da médica de verificar, de cheirar, de olhar a cor e tudo isso, todas essas coisas. E não me parecia ser líquido amniótico. Até por volta das 9 horas, a gente ainda tava com o plano 1, que era de ir pra fazer a ultra, né? Só que daí, quando deu mais ou menos umas 9h40 para 10 horas, ainda não eram 10 horas. Eu falei, não, Michael, tá apertando pra caramba. Vamos direto pra maternidade. Se for trabalho de parto, a gente já fica lá. Senão a gente vai embora pra casa. Então, tomei o banho, bem plena, digna. Fiz a minha boa maquiagem, botei meu blush, meu lip tint, que eu não queria parir com cara de acabada derrotada, né? Então, pelo menos uma cor eu queria estar na minha vida. Enfim, fomos pra maternidade, né? Ele pediu Uber. O Uber chegou muito rapidinho. Isso era uma das coisas que me preocupava muito, porque um táxi aqui pela hora da morte. Se for à noite, então, era esse também um dos meus medos, da madrugada, enfim. Você morre ali facinho de 80 a 100 reais num táxi. E dependendo da distância, né? Então isso, tudo me preocupava, gente. E aí ele pediu o Uber. O Uber levou, assim, acho que uns 10 minutos pra chegar ou menos. Quando o Uber chegou, já tava pronto. Então a gente desceu o caminho muito devagarzinho. E o Uber foi super baratinho, por Deus do céu. Acho que a gente pagou 25 reais, 25 ou 24 reais até a maternidade. Não tinha uma gota de
trânsito no caminho, por Deus do céu. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, principalmente quem mora aqui na região de Jacarepaguá, Muzema, onde eu moro, sabe o caos que é sair daqui, de onde eu moro, Muzema, até a Barra da Tijuca. O horário que a gente saiu. E não tinha um minuto de trânsito. A gente chegou na maternidade super rápido. O motorista, um amor também, né? Porque as contrações foram apertando e eu fui praticamente gritando dentro do carro, mas Michael me acalmava, me controlava e me pedia muito: fique calmo pra você não aperrear o motorista. E deu tudo certo, né? Então a gente chegou lá. E enquanto a gente ia daqui pra lá, eu ia em oração constante, apesar da dor. Por quê? Eu pedi muito a Deus direcionamento sobre a maternidade onde eu ia ter ela, né? Como eu disse pra vocês anteriormente. E eu não fui pra maternidade onde eu estava destinada a ir, né? Onde eu tinha que ir. Eu fui numa outra maternidade com melhor assistência, com melhores equipamentos, enfim, uma maternidade que a gente sabia que era melhor, os históricos dela assim eram melhores, enfim, do que a outra. O suporte era melhor, as equipes médicas, enfim. Então eu falei assim: Michael, a gente vai. Mas eu fui com medo. E aí Michael falou assim: você tem certeza? E se a gente não for atendido lá? Se a gente não for atendido lá, a gente vai pra outra. Mas vamos tentar lá. Deus botou assim no meu coração. Eu pedi muito a Deus, sabe? Eu pedi muito a Deus, assim, com muita força, que Ele me direcionasse, sabe? Pra onde ir. Pra onde ir. Porque eu tinha muito medo de não fazer o que os médicos tinham pedido e de acontecer algo de errado na outra maternidade e eu não ter nem justificativa, porque eu não tinha ido pra onde eu tava direcionada. Então, eu orei muito a Deus e Ele botou isso no meu coração. Então, eu fui, mas eu fui com muito medo de não ser atendida. Só que uma das minhas médicas já tinha me falado isso, já tinha me dado essa dica: Ângela, a gente não pode transferir você de maternidade por conta do protocolo. Você tá alocada pra ganhar seu bebê lá, a gente não tem como mudar. Mas, se você chegar em qualquer maternidade do Rio de Janeiro, de onde quer que seja, em trabalho de parto, eles não podem te negar atendimento, assistência. Aí, isso ficou na minha cabeça de um jeito que eu disse assim: eu vou segurar e vou resistir até onde eu não puder mais. Mas eu também não queria chegar toda estronchada, estrupiada, sem vida na maternidade. Já parei na garota, entendeu? Então eu fui, com fé em Deus, chegamos lá quando a gente passou pela triagem, né? E ela me pediu o meu cartão de vacina e logo em cima, assim, tava o nome da maternidade onde que eu tinha que ganhar ela. Aí ela olhou pra mim, olhou pro cartão, perguntou: você já conhece a maternidade? Você já veio aqui, não sei o quê? Eu falei: não. Cara, maior lisa do mundo. E meu coração: meu Deus, por favor, por favor, por favor, por favor. Então, ela perguntou como é que eu tava me sentindo. Eu falei que tava contraindo. Ela perguntou o tempo de contração. Eu falei: olha, eu ainda não comecei a marcar, mas elas estão bem ritmadas. E eu tava sentindo dor naquela hora. E tava suportável, mas eu tava sentindo, mas eu fiz uma cara de que eu tava sentindo o triplo da dor que eu tava sentindo, entendeu? Porque eu queria ser atendida ali, não queria ir embora de jeito nenhum. E passamos por essa primeira triagem, onde ela fez o cadastro, e aí as contrações começaram a vir, e eu fui sentar e Michael ficou lá resolvendo, deu tudo certo nesse primeiro momento. Passamos pela recepção e fomos para uma salinha pequenininha, onde era realmente a triagem. Aí foi aferir minha pressão e foi perguntar todas as coisas para poder fazer a internação, né? E daí aferiu a pressão, fez todas as coisas, viu as consultas pré-natal, fez algumas perguntas e tudo mais. E aquilo ali já foi me alentando, né? E as contrações foram vindo, mas elas ainda estavam suportáveis. Então eu fui respondendo tudo tranquilinho. E passei, né? Aí ela falou assim: você vai aguardar naquele lugar ali, me mostrou um corredor onde eu tinha que ficar, mas o seu acompanhante não vai poder ir com você. Você vai passar por ali, você vai ver uma médica e ela vai dizer se você tá em trabalho de parto realmente ou não. E aí só depois a gente faz a sua internação. E eu voltei a orar ao Senhor: meu Deus do céu, que seja trabalho de parto. Não é possível que essa dor não seja pra essa menina chegar agora nesse momento. Por favor, Senhor. Tem que ser agora. E lá, minha gente, era um gelo, mas era um frio que congelava. E eu tenho muito problema com frio, né? Qualquer neblina, eu já tô
toda, né? Porque eu sinto um frio muito grande. Enfim, eu sou muito friorenta. Ele tava congelando. E o Michael tava longe de mim, mas eu tava vendo ele. Ele ficava a todo momento perguntando: Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu já tava me aborrecendo com aquilo, mas enfim. Quando eu fico nervosa, quem me conhece, sabe? Me dá duas crises. Primeiro, o que eu não consigo controlar, que é uma crise de vômito. Eu tenho nervoso, eu começo a vomitar. E a segunda, a boa e velha dor de barriga. Uma caganeira braba que aparece dentro de mim, minha filha, que eu não sei de onde sai. E me dá essas duas coisas, né? Para a honra e glória do Senhor, atacou a crise de vômito. Aí eu sozinha lá com outra pobre, outra prenha, que também estava esperando passar por essa médica. E eu comecei a vomitar. Eu vomitava. E o Michael longe de mim não podia vir. E o vigia, muito bonzinho também, permitiu que ele entrasse lá por uns instantes para poder me acalmar. E ele ficou lá comigo cerca de 5 minutos, até que eu parei de vomitar e ele teve que sair de novo e eu fiquei esperando. Eu devo ter passado lá cerca de 20, 30 minutos esperando. E as contrações aperreando, minha filha, as contrações aperreando. Até que eu disse assim, não vou aguentar. Aí voltei pra salinha pequena da triagem. Falei, olha, tá doendo muito, não tô conseguindo nem respirar direito. E eu não tô conseguindo. E cadê a médica? Eu já tinha ido lá na sala da médica, não tinha ninguém. Aí ela disse, olha, a médica que vai lhe avaliar é a mesma médica que faz os partos. Ela deve estar cuidando de um parto agora no momento. Eu vou fazer o toque em você. E aí fizeram, né? Nessa salinha que eu tinha passado pela triagem. Aí fez o toque, viu que eu tava com 3 centímetros de dilatação. Ela viu que eu tava com 3 centímetros de dilatação. Eu disse, não é possível, gente, não é possível que eu só tenha... Aí ela disse assim, aí ela chamou o Michael. Falou, pai, você tem que acalmar ela, porque ela tá bem no comecinho do trabalho de parto, ainda vai demorar muito. Ela só tá com 3 centímetros de dilatação, então essas dores são perfeitamente normais. Enfim, Michael saiu de novo de perto de mim e voltei pro corredorzinho gelado. Enquanto eu tava sendo avaliada pelas meninas da triagem, a médica veio e me chamou. Aí eu saí de lá, voltei no corredorzinho, fiquei uns instantes lá e fui pra sala da médica. Ela fez o toque. Quando ela fez o toque, ela viu que eu tava com 6 de dilatação e não 3, como as meninas tinham visto, né? Aí ela disse assim, olha, você vai passar por uma outra recepção, né? Um salão assim, um corredor não. Uma sala bem grande, com um monte de prenha sentada, como se fosse um pré-parto. Aí com um monte de bola e chuveiro quente, e um monte de box, assim, pra você tomar banho. Enfim, uma mesa gigante, assim, cheia de técnicos, né? Você vai passar por ali, vai dar seu cartão de vacina e vai esperar já na sala, que era a salinha que eu fiquei no último vídeo onde eu mostrei pra vocês, né? Com o Michael. Você vai direto pra lá. Eu disse, então tá bom. E aí Michael fez todas as coisas que precisava fazer com os papéis. E eu fui me trocar, pus a camisola da maternidade e fui pra sala, né? Aí lá ela falou assim, olha, você tá com 6 de dilatação, então você tem aqui a bola, você pode dar uma caminhada pra estimular a dilatação, porque o seu trabalho de parto já começou. E aí a gente fez, fiquei lá na bola, né? E vinham as contrações e eu me abaixava assim, fazia aquela força, todas essas coisas, o que vocês viram, né? Passado ali uns 10, 20 minutos que eu tava ali, as contrações começaram a apertar bastante e vieram fazer o exame do coração dela, que foi onde a gente filmou também. Essa sala, gente, era muito agradável. Ai, Deus, como eu sou grata, Senhor. Era muito agradável, muito confortável. A luz era aconchegante, não era aquela luz que explode na sua cara. Tinham 2 luzes, uma amarela e uma branca. A cama era muito confortável, tinha tudo assim à disposição, era grande, ventilada. E estávamos somente eu e Michael ali, foi assim, perfeito. E ali a gente pôde se sentir muito à vontade, porque ficamos só nós dois, então a gente conversou, a gente se abraçou, a gente se acalmou. Podemos filmar com tranquilidade, né? E logo que terminou o exame do coração dela, ela fez um novo toque. Eu tava com 8. Aí ela falou, mãe, sua filha vai nascer. Desliga a câmera, que aí não podia filmar a equipe, só poderia filmar a gente. Desligou a câmera e a gente começou. Então, minha bolsa, eu acho que ela não tinha estourado, eu não sei, gente. Saiu umas águas e aí ela fez o toque, eu já tava com 8. Quando ela colocou lá dentro, eu senti
um plequezinho. Eu falei, eita. Aí Michael disse que nessa hora jorrou um sangue, espirrou aquilo ali. Depois que espirrou aquele negócio, minha filha, foi dor que eu não sabia o que fazer. E eu só pensava a todo momento, Senhor, por favor, não me deixe cagar. Olha o que passava pela minha cabeça. Meu Deus, não me faça passar por a vergonha de cagar neste povo, na frente do meu marido. Por favor, que a minha filha não nasça cagada. Então eu ficava com isso na minha cabeça. Olha as coisas que a gente pensa. E vinham aquelas contrações e tudo mais. Mas as minhas contrações, elas eram muito curtinhas. Não era aquela dor longa de força. Era uma contração forte, mas curta. E aí a médica percebeu isso. Ela falou assim, mãe, suas contrações estão muito curtinhas. Você vai ter que fazer uma força maior do que a contração. Ou seja, era uma dor maior. Porque quando vem a dor da contração, quem já pariu sabe, é uma dor que o teu corpo faz você fazer aquela força, entendeu? E as minhas contrações estavam vindo curtas. Não era aquela dor, sabe, longa assim. Enfim. Ela disse assim, quando a contração passar, você continua na força, mãe. E Michael aqui na minha cabeça, aqui segurando minha cabeça, segurando minha mão e me incentivando sempre, porque ele foi, assim, um doulo perfeito, sensacional, né? Ele ficou ali comigo o tempo inteiro e dando a maior força, maior incentivo, isso foi. Aí ela falou isso, né? Quando vier a contração curtinha, você, mesmo quando a contração acabar, você continua na força. E eu não conseguia manter a força. A contração parava, a força acabava. A contração parava, a força acabava. Até que a cama onde eu tava, ela era muito confortável. E minhas pernas estavam numa posição favorável pro parto, é claro. Mas ela não me favorecia fazer a força. Então ela colocou uma peça, assim, uma haste de ferro bem grande, que ia de uma ponta a outra da cama. Então ela falou, mãe, você põe seu pé aqui e segura. Então eu fiquei numa posição triste. Eu disse assim, agora eu me cago. Puta que o pariu. Mas enfim, fui lá, né, minha gente? Quando a contração vier, você agarra e faz a força. Então, pediu pro Michael me soltar, Michael me soltou e eu fiquei lá. Botei os pés no negócio assim de ferro e as mãos e fiquei. Eu consegui manter, né? Quando a contração veio, eu consegui manter a força por conta desse negócio. Porque aí eu tinha como fazer a força, entendeu? Porque eu me agarrava naquilo ali. Foram 3 contrações depois disso. Depois que ela colocou esse ferro, foram 3 contrações, assim, curtinhas, mas eu consegui manter a força, porque eu segurava ali. E deu certo. Na primeira força que eu fiz, depois dessa arte, né? Depois desse ferro lá que ela colocou, eu já senti um negócio vindo. Eu disse assim, eita, tá bem aqui. Aí ela falou pro Michael, olha, sua filha vai nascer agora. Olha aqui o cabelinho dela. Aí ele foi lá, olhou, acho que ele não gostou muito do que ele viu, voltou aqui pro cantinho dele. Aí ela falou, mãe, na próxima contração ela vem. Eu falei, então tá bom. Veio a contração, só que ela não veio, porque eu não consegui manter. Mas aí na terceira, ela já veio de uma vez, minha filha, perfeita, linda. Aí já mostraram pro Michael, aí ele fica todo tempo. Ela viu primeiro eu. Primeiro mostrou pra ele, né? Depois colocou ela aqui em cima de mim, ela ficou aqui por alguns segundos. E eu estroseada, sem vida, meu Deus do céu, acho que eu não tinha força nem de olhar pra criança direito. Aí logo ela já tirou e levou lá pra pesar e todas essas coisas. E ela falou, agora você pode filmar. E aí Michael fez umas cenas ali, filmou o peso, tirou foto, nananana. E já pediram a primeira troquinha. E eles mesmos que fazem ali naquele primeiro momento. Então todas aquelas gosminhas tem que ficar nela, né? Aquele verniz que chama, aquelas coisas todas. E Michael falou assim, ela vai ficar suja, mas... Porque ele não entendia, né? Mas aí depois o rapaz lá explicou que era preciso que ficasse daquele jeito, que não era sujeira, que não precisava limpar, que o próprio corpo absorvia, que aquilo era importante pra ela. Daí já colocou no bercinho. E a gente já foi pra enfermaria, só que eu tava com tanta fome, porque eu entrei em trabalho de parto por volta... Assim, entrei na sala do parto por volta de meio-dia, meio-dia e 10, não, uns meio-dia e 20, mais ou menos. Pietro nasceu 1h16. Meu trabalho de parto foi assim, acho que não levou 1 hora, gente. No vídeo onde vocês viram cenas do trabalho de parto, eu relatei a hora, né? Onde eram as contrações ritmadas e quando a gente começou a fazer o exame do coraçãozinho dela. Então, logo depois, ela nasceu.
Foi assim, rápido. Daí veio um suquinho pra mim, uma gelatina, e eu comi uma gelatina deliciosa de morango, tava uma delícia, e depois tomei um suquinho. Aí fui bem plena pra enfermaria, né, onde a gente ficou os dias que se seguiram, e vocês viram tudo como aconteceu, porque eu registrei pra vocês. E foi isso, gente. Atendendo a todas as minhas expectativas para a honra e para a glória do Senhor, Pietra nasceu no dia 26 de julho, numa segunda-feira, às 13h16 da tarde, né? Na maternidade Leila Diniz, aqui do Rio de Janeiro, pesando 2,740 kg, com 47 centímetros. Fomos muito bem assistidas. O trabalho de parto foi uma bênção. Os dias que se seguiram por lá continuaram a ser bênção. E eu entreguei tudo ao Senhor, sabe? E foi isso, gente. Ela chegou assim, atendendo a todas as nossas expectativas, cheia de saúde, graças a Deus. Do jeito certo, né? Porque o Senhor me preparou para esse momento em cada detalhe e eu sou muito grata. E o que eu tenho para dizer para você que tá gravidinha, que tá com todas as suas inseguranças, que são perfeitamente normais, entregue na mão do Senhor, porque todo o mais Ele fará. Faça o seu plano de parto com Deus, porque Ele é o médico dos médicos e Ele sabe de todas as coisas. E aí você deve estar se perguntando, cagou ou não cagou? Minha gente, sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu acredito que eu não. Outra coisa, não fui cortada, né? Aquele cortezinho lateral, não fui cortada, não teve laceração. Então, como não teve laceração, eles não tiveram que dar ponto para poder reparar. Porque hoje em dia tá muito assim, eles só dão ponto se fizer alguma laceração. Então, não teve, Pietra nasceu pequenininha. Então, ela passou lisinha por ali, não teve problema nenhum com laceração, então eles não pontearam, o que foi muito, muito bom, mais uma bênção do Senhor, porque a recuperação foi, ó, supimpa, entendeu? Não tive problema nenhum com ponto, problema nenhum pra ir no banheiro, assim. No primeiro dia que aquele fluxo estava bem intenso, eu senti uma dor, tava tudo aberto, né, gente? Tudo solto aqui por dentro. Mas foi só no primeiro e na metade do segundo dia. Na segunda noite eu já tava, ó, pronta pra ir pra uma balada, né? Tirando a diástase, que parecia que tinha outra criança aqui dentro. Foi muito tranquilo. Foi só a bênção do Senhor do começo ao fim. Tenho nem do que reclamar. Só agradecer e glorificar de joelhos. Bom, então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Esse foi o relato de parto aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Tem que clicar no gostei pra poder eu trazer mais vídeo aqui pra vocês. Pro YouTube entender que você tá gostando do meu conteúdo. Que, aliás, está uma benção também. A gente tem crescido muito. Então, eu quero muito agradecer a todos vocês que têm assistido todos os meus vídeos, que têm estado comigo aqui desde o princípio e até agora. E que eu desejo muito que continuem comigo, tá? Se você ficou comigo até agora, me ouvindo tagarelar, não deixe de comentar a palavra-chave nesse vídeo, que vai ser parto. Então, se você ficou comigo até agora, deixa lá no comentário a palavra parto, tá bom? Que eu vou saber que você me aturou durante todo esse tempo. Tchau, tchau. Um beijo da Dawson. Também de Pietra, que tá aqui dormindo. E até o próximo vídeo.